Galera, hoje é um vídeo que fazia tempo que me pediu para falar. Vamos falar sobre como tratar a corrosão de armaduras, como a gente faz o melhor tratamento desse problema. Então, se você está passando, se você tem esse problema na sua casa, no seu prédio, aí você quer entender como solucionar de forma eficaz a corrosão de armaduras, fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes de iniciar, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal. Sei que você já até está inscrito aqui no nosso canal, já não aguenta mais a gente pedir isso, mas você sabia que tem gente que assiste todos os nossos vídeos aqui e ainda não é inscrito no canal, então eu preciso falar que se inscreva aqui no nosso canal, ativa aqui o sininho para que o YouTube te notifique dos novos vídeos que a gente for lançar aqui, já deixa o seu like, isso é uma forma de ajudar a gente aqui, a gente vai saber que você está gostando aqui do nosso conteúdo. Então vamos começar aqui. Existem basicamente dois tipos de agentes agressivos que podem causar a corrosão de armaduras, sendo os principais que acontecem em edificações, aí, em construções: a carbonatação e os cloretos. A despassivação por carbonatação ela ocorre graças ao CO2 agressivo, graças ao gás carbônico agressivo ali, que é prejudicial para o concreto. A carbonatação ela não deteriora o concreto, só que a reação que ocorre ali, graças ao agente carbonatado, causas a carbonatação, acaba diminuindo o alcance da pasta ali de cimento, que é um componente muito importante para o concreto. E quando ele diminui esse alcance, acaba reduzindo o pH do concreto. E aí sim, é um problema para o nosso concreto ali, visto que a gente precisa de um pH alto, entre 12 e 13. Então, a carbonatação ela avança no concreto, avança para o interior do concreto, e quando ela chega nas armaduras, ela despassiva essas armaduras e aí elas ficam desprotegidas. A carbonatação é muito comum em áreas urbanas ali, em garagens de prédios ocorre muito graças ao fluxo de carros, mas em áreas urbanas como capitais, como a Grande São Paulo, existe a presença de carbonatação e aí a maioria das vezes a corrosão que ocorre ali é graças à carbonatação. E também temos a despassivação por cloretos, por ataques de cloretos, que causam a corrosão por pits, que são aqueles pontinhos que a gente vê ali no aço, né? Nas barras de aço. Ele ocorre ali pela presença elevada de íons cloretos no concreto, que podem aparecer, podem ser adicionados ali no concreto, no momento de preparo desse concreto, no momento do amassamento, utilizar uma água contaminada. Também pode aparecer na névoa salina, edificações próximos à praia são cheios de íons cloretos por ali, respingos de maré, utilizar areia de praia, que é um erro inaceitável, né? Que até porque essa areia está contaminada de cloretos, isso vai causar a despassivação das armaduras e causa a corrosão de armaduras ali. E isso ocorre, os cloretos, diferente da carbonatação, ele ocorre diretamente nas armaduras ali, ou seja, a carbonatação prejudica o concreto, enquanto os cloretos eles atacam diretamente as armaduras e causam a despassivação. Um problema do cloreto, né, em relação à carbonatação, é que quando você está tirando o íons cloreto ali, você está fazendo essa limpeza, já vou falar mais na frente do tratamento, ele gera mais íons cloretos ali. Então a contaminação das barras de aço é muito difícil a gente tratar, visto que ele vai gerando íons cloretos mais ali. Você vai tirando e ele vai gerando mais íons cloretos. Por isso que ele é bem pior ali comparado à carbonatação. Sabendo disso, sabendo as causas da corrosão, a gente pode iniciar nosso tratamento, a gente pode iniciar o nosso reparo, visto que há algumas mudanças ali, mudanças no tratamento dependendo da causa. Aliás, qualquer receita, dependendo da causa de uma doença, ela pode mudar, os remédios podem mudar. Por isso que é importante a gente entender primeiro a causa da corrosão de armadura e agora partir para o tratamento. Vamos começar com passo a passo para a gente fazer
um tratamento, um reparo na corrosão. A primeira etapa é a delimitação de área de corte. O que seria isso? A gente precisa delimitar, a gente precisa marcar aonde está o nosso problema, aonde a gente vai fazer o nosso reparo pontual ali, né? Até porque estamos falando de estrutura, a gente não pode chegar e abrir qualquer vão, abrir qualquer espaço ali em uma estrutura, em um pilar, em uma viga. Então a gente precisa delimitar, a gente precisa marcar a área de atuação. Para a gente fazer isso, a gente precisa entender aonde está o problema. E para isso a gente tem os sintomas visíveis, que como no caso dessa foto aqui é um sintoma visível, já estão as fissuras aqui, a gente já sabe que ela está com problema ali. E também tem os sintomas não visíveis, que a gente não consegue ver o problema ali, mas aí nós temos alguns sinais que podem estar ocorrendo a corrosão de armaduras ali, como manchas, as manchas ferruginosas são um exemplo ali de um sintoma que pode estar acontecendo uma corrosão de armadura ali causado pela ferrugem do aço, enfim. Para a gente descobrir, né, sintomas visíveis é fácil. Você viu ali, tem uma corrosão, beleza, ali que eu vou delimitar minha área e vou atacar ali, vou reparar ali. Agora, quando não é visível, a gente precisa fazer alguns ensaios, como a percussão do concreto, que a gente vem com uma marreta, aquelas marretas de borracha, bater ali, se tiver oco, é sinal que o concreto já está desplacando da armadura ali, a gente tem um problema de corrosão, o aço já está se expandindo e está expulsando o concreto, então a gente já tem esse sinal ali. E também a gente pode fazer com o ensaio de potencial eletroquímico, que a gente consegue verificar a diferença de potencial ali, a diferença de voltagem, para a gente descobrir se aquela armadura ela tem sim um potencial para corroer, para acontecer a corrosão de armadura ali. Esse ensaio é muito interessante, provavelmente ali no futuro bem próximo eu vou fazer um vídeo especificamente desses ensaios, que é um assunto mais complexo, mas eu acredito que muita gente queira saber sobre isso. Depois a gente delimitou a área, agora a gente vai abrir ali a nossa área que está com o problema e precisa do reparo. Existem formas corretas que a gente pode fazer esses reparos ali. A gente pode utilizar a escarificação manual ou mecânica, ou seja, a gente pode abrir a nossa área ali com ponteiro, usar uma talhadeira, uma marreta, ou um disco de corte, até um martelete em alguns casos a gente consegue utilizar ali para abrir a nossa área. E claro, estamos falando de estruturas, ali a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for fazer esse tipo de serviço, por isso que em alguns casos a gente precisa fazer o nosso escoramento, a gente precisa escorar a nossa estrutura, que tem que ter muito cuidado quando a gente for fazer isso. É recomendado que a gente, se eu tenho uma viga ou um pilar que está com problema grande de corrosão de armadura, a gente tem que tratar uma parte e depois arrumou ali, deixou tudo bonitinho, a gente vai tratar a outra etapa, a outra parte ali. Então a gente precisa fazer um reparo correto, e para isso a gente tem uma geometria de reparo correta, né? Se a gente tem uma área com corrosão, a gente não vai chegar e cortar ali, cortar a área que a gente acredita, somente a área que está com corrosão. A gente precisa fazer uma geometria, a gente precisa fazer um desenho geométrico ali, fazer um retângulo de uma forma correta, porque isso não vai nos ajudar no momento de colocar um reparo, no momento de tratar essa manifestação patológica. Depois a gente precisa liberar o aço, a gente precisa fazer essa liberação do aço, que também a gente precisa tomar cuidado no momento que for fazer, né? A gente não pode deixar as bordas inclinadas, a gente precisa deixar ali um ângulo de 90 graus nas bordas, porque isso vai ajudar no momento de limpar esse aço. É interessante que a nossa mão passe aqui embaixo. O aço ele precisa ficar livre no concreto para a gente poder tratar esse aço ali, esse aço corroído. Então a gente precisa fazer um corte correto, a gente precisa fazer um corte embaixo da barra ali, para que essa barra ela fique livre do concreto corretamente. Então aqui está um exemplo de como a gente deve fazer. E aí, depois disso, a gente precisa
limpar a armadura, a gente precisa tirar aquela camada ferruginosa ali, aquela camada que já está corrida, que já está comprometida. Para isso a gente precisa fazer a limpeza. A gente pode utilizar ali, fazer o lixamento com lixa de mão mesmo, a lixa para ferro, a gente faz esse lixamento até chegar naquela cor metálica que é chamada cor branca, se eu não me engano, e aí que a gente consegue de fato tirar essa camada ferruginosa ali através da lixa de mão. A gente consegue fazer esse serviço mais manual, que não exige tanto maquinário e tal, é mais fácil. Ou também a gente pode escovar essa armadura. A gente precisa tirar toda essa superfície que está solta ali naquela armadura. A gente precisa realmente limpar ela, tirar essa camada de corrosão, essa camada ferruginosa da nossa barra de aço. Depois disso, se necessário, somente se for necessário, a gente vai adicionar a nossa barra ali. Mas isso é difícil de acontecer, difícil a gente conseguir pegar uma estrutura, uma barra que já está completamente comprometida. É difícil, né? Por isso que é muito indicado, começou a corrosão ali, vamos tratar logo, porque se chegar nessa etapa é mais complicado. Então, se você pegar uma barra de aço e essa barra de aço ali já teve uma perda de seção de mais de 10%, a gente precisa trocar ela, a gente precisa substituir essa barra de aço. Como que a gente faz? A gente não vai soldar barra com barra, a gente vai amarrar ela na outra para fazer essa substituição. E aí, diante disso, depois disso, a gente vai começar o nosso reparo, que agora é um caso mais um caso mais manual, né? É um trabalho bem manual ali, que a gente pode utilizar a argamassa polimérica, que é o mais utilizado, os mais usuais ali, com a mão mesmo. Como eu falei, é um trabalho mais manual, com a mão mesmo. A gente coloca a nossa argamassa polimérica ali, ou também a gente pode utilizar o grout mais, falando de recuperação estrutural, a gente utiliza o grout mais para aumento de seção ali, mas a gente pode utilizar também nesse caso essa argamassa estrutural. Então podemos utilizar o grout, né? E também é um trabalho bem manual ali para a gente fazer esse trabalho, e a gente precisa criar essa aderência para que quando eu coloque a argamassa polimérica, ela realmente adere ali a nossa barra de aço. E também a gente pode utilizar outros tipos de argamassa, como a base epóxi ou poliéster. Depende muito da situação que você se encontra, não existe essa receita de bolo. Depende muito do que está acontecendo ali no seu prédio, na sua edificação. Por isso que é interessante sempre chamar um engenheiro para avaliar o caso. Pessoal, o conteúdo de hoje foi esse. Eu espero muito que eu tenha te ajudado, espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que tenha tirado todas as suas dúvidas. Deixa aqui o seu comentário se ficou alguma dúvida ou o seu feedback em relação a esse vídeo, que a gente está lendo tudo, a gente está comentando tudo aqui. E eu te espero no próximo vídeo, espero no próximo conteúdo. Tchau!